Então nós estamos no Kuntres Mayan, no ensaio Mayan Mi Beit Hashem, do Rebbe Reshab, do quinto Rebbe de Chabad. Nós estamos no primeiro discurso, capítulo 2. O Be'emet Ushtut Norah. Na realidade, nos diz o Rebbe Reshab que isso se constitui numa tolice incrível, numa tolice terrível. Ou seja, esse desvio do caminho certo, do caminho da verdade, que o Yetzer Hara, que é a inclinação do mal, a inclinação pessoal que existe dentro de cada um de nós, personificada pelo Satã, por Satanás. Esse desvio, que quer levar a pessoa somente a estar imersa no seu prazer pessoal, nos seus desejos físicos, nas suas paixões, mesmo quando tratando-se de assuntos permitidos pela Torá, ele nos diz que isso, na verdade, se constitui numa tolice terrível, ou seja, o ser humano se deixar levar atrás dessas tentações, desses prazeres, e nisso investir sua vida e sua energia, isso é um shtut norá, nas palavras dele, isso é uma tolice terrível. Como ele pergunta e questiona aqui, será que o ser humano, como ser humano, não tem que se perguntar, não tem que se questionar, Vechi zeu atov, asher elav imshoch ha'adam, bechir hanivraim, será que esse é o bem? Será que esse é o papel? Será que essa é a missão da nossa alma? Será que esse é o significado da nossa vida, da nossa existência? Será que é para isso que a pessoa deve ser atraída? O ser humano, que ele é a criatura primordial, ele é a criatura escolhida, privilegiada dentro de toda a criação do universo. Será que o ser humano tem que dedicar a sua vida, ou tem que colocar como objetivo primordial a busca de prazeres ou satisfação pessoal, satisfazer as suas paixões? Será que esse é o significado e objetivo da criação do ser humano e da vida pessoal de cada um de nós individualmente? E ele elabora esse assunto e nos diz que se a gente observar, nós vamos perceber que existem alguns tipos e categorias de prazeres. Por exemplo, existe o prazer do paladar, prazer que uma pessoa tem degustando, comendo um alimento, provando uma comida gostosa, elaborada, comida gourmet, etc., ou degustando um vinho especial, etc., ou algo doce, gostoso, saboroso para o paladar. Mas ele nos diz que esse tipo de prazer em relação ao ser humano, Shezeu ta'anug yoter shafel upachut, esse prazer é o prazer mais baixo, é o prazer inferior a todos, porque o prazer ligado ao paladar, isso é algo que não reflete a grandeza do ser humano, a sua capacidade. E por extensão, ele nos diz que aqui o prazer da comida, prazer na alimentação, também é uma metáfora que representa e significa todos os prazeres corpóreos, todos os prazeres físicos, relacionados com o físico, material. Ele nos diz que tudo isso, Shezeu ta'anug bahami mamash, isso por si só não passa de um prazer animal. Por que é um prazer animal? She'abehema nimshechet achrei dvarim atovim ve'arevim lefi tivah. Porque o animal, todas essas coisas o animal também faz, com muito prazer e com muita satisfação. Também come, também procria, também bebe, também dorme, enfim, etc. Né? Então, todos esses assuntos, o reino animal, o animal, ele também faz tudo isso. E não somente isso, o animal não tem intelecto, não foi dotado
do racional. Ele não tem discernimento. Então, o animal busca tudo aquilo que lhe é agradável, sem distinção. Tudo aquilo que lhe aparenta bom, doce, gostoso, de acordo com a sua natureza. Ve'eina yodat mitov acher. E o animal desconhece qualquer outro bem. O animal não tem outros objetivos na sua vida, na sua existência, a não ser tudo aquilo que lhe traz a satisfação imediata, lhe traz o prazer e a realização física naquele momento ou instantaneamente. E o animal desconhece qualquer outro bem, qualquer outro objetivo. Kim me'atov hazeh. Ele conhece somente esse tipo de prazer. Ve'acharav nimshechet. E atrás desse tipo de prazeres que o animal se deixa levar. É isso que atrai o animal e isso é a sua existência, isso é a sua razão de ser. Ou seja, ele existe para isso e vai seguir toda a sua vida atrás dessa satisfação, de satisfazer os seus desejos, as suas vontades nesse campo. Então, para um ser humano, quando o ser humano se deixa levar apenas atrás dos prazeres físicos e corpóreos, ou aquilo que o atrai, essencialmente, são esses prazeres, e para isso ele dedica a sua vida, a sua existência, isso ainda é algo muito baixo, num plano muito inferior. Então, aqui ele cataloga esse tipo de prazer, o prazer físico, como aquele que se encontra no nível mais baixo. O lemala mizeh. Acima disso, existe um outro tipo de prazer. O kmo atanug bekol arev. O prazer, por exemplo, de ouvir uma melodia doce, uma música especial. Então isso também é um prazer que está ligado com os nossos sentidos. Não com o paladar ou com o tato, que é um prazer relacionado com a audição, mas esse é um prazer mais refinado. Prazer que uma pessoa tem ao ouvir uma melodia doce, uma música bonita, esse já é um prazer diferenciado. Sheu ta'anug ruchani yoter. Por mais que é um prazer que está relacionado a um dos nossos 5 sentidos, porém, esse é um prazer mais elevado, mais espiritualizado, mais delicado. O lemala mizeh, acima desse prazer, do prazer da melodia, o atanug beinyanei amidot, existe algo mais elevado, que é um prazer que não está ligado com os nossos sentidos. É um prazer ainda mais refinado, mais elevado, mais espiritualizado. É o prazer relacionado às nossas emoções e sentimentos. O kmo bemidat atov ve'achesed. Por exemplo, uma pessoa que faz o bem, que pratica o bem, que pratica a bondade. Shosá imazulat. Uma pessoa que gosta de fazer o bem para o próximo. Uma pessoa que aprecia ajudar o semelhante. Sheyesh bazeh ta'anug nifla le'aish hatov. Para uma pessoa que é boa por essência, para um bom caráter, ajudar o próximo, fazer o bem para o semelhante, ajudar a pessoa que precisa, isso é algo extremamente gratificante. Mais do que ajudar aquela pessoa que precisa, a pessoa está beneficiando a si própria. A própria pessoa que está na condição de ajudar, quando ela ajuda alguém que é bom e que gosta de ajudar, quando ela ajuda na prática, isso traz para ela um grande prazer e uma grande satisfação pessoal. Isso é extremamente gratificante e muito realizador. E aqui o Rebbe Reshab, ele vai nos elaborar esse assunto. Nós estamos vendo que aqui ele está nos erguendo, quase que nos puxando para uma condição espiritual muito elevada. Ou seja, do ser humano saber discernir o porquê das coisas e para quê das coisas.
E ele está aqui analisando aqui todos os prazeres do ser humano, mas também triando e filtrando e nos dizendo onde nós devemos concentrar as nossas energias, onde e de que forma é apropriado a pessoa investir e onde é cabível ela ter prazer, satisfação e realização e onde não. E aqui ele chega até um nível mais elevado e tão delicado de discernimento, que ele até vai nos dizer que até na prática do bem nós também devemos ter discernimento. Que a prática do bem por si só, se ela não for acompanhada de critério, se ela visar apenas a satisfação pessoal daquele que dá ou daquele que doa, ela ainda não é ideal. E não só que ainda não é ideal, ela pode ser ainda até negativa. Ou seja, se a pessoa faz o bem apenas pela sua própria satisfação, esse bem ainda é incompleto e pode ser falho. Ele vai nos elaborar isso. Existem alguns níveis e categorias aqui. Na questão do prazer que a pessoa tem a nível emocional ou sentimental ao praticar o bem, por exemplo. שאם הטוב שלו הוא רק מצד הטבע לבד, בלי הבחנת השכל. Se o bem que a pessoa realiza, se o bem que a pessoa produz, é apenas derivado da sua própria natureza, sem qualquer filtragem do seu intelecto, sem qualquer critério lógico e racional. Ou seja, vem alguém e pede, e a pessoa tem coração mole, e se a pessoa não der, ela vai ficar constrangida, ou a pessoa sente que precisa aliviar sua consciência, então ela se vê impelida a dar. Ou a pessoa está precisando levantar sua autoestima, seja o que for, e dando, a pessoa vai se sentir melhor. Se ela faz o bem, sem qualquer distinção racional, será que aquela pessoa precisa realmente disso? Será que talvez eu vou dar o dinheiro para ela, para esse pedinte, ele vai ir e comprar mais drogas? Será que isso é algo positivo? Se a pessoa não é capaz de filtrar a nível racional, se a pessoa aqui não coloca nenhum filtro lógico e racional naquilo que faz, mas dá vazão completa só ao seu sentimento, agindo de forma quase que instintiva, reagindo automaticamente, se deixando levar só pelo seu sentimento, porque ela é boa por natureza, mas talvez aqui ela está querendo apenas satisfazer a sua própria natureza e não, de fato, produzir o bem. Ou seja, Vehainu she'oseh tov v'chesed im kol haba liyado bli avchana ben tov lara. Uma pessoa que dá a torta e direita, que ela faz o bem e pratica a bondade, mas de todas as formas, com qualquer pessoa, a torta e direita, talvez ela está ajudando um criminoso, talvez ela está pensando que está ajudando um assassino. Ou seja, a pessoa aqui não tem nenhum discernimento entre o bem e mal, porque ela é uma pessoa que não sabe dizer não, é uma pessoa que só sabe dar ou gosta de dar. O bli shum kavanah pnimit be'asiyat hatov ito. E aquela pessoa, na verdade, ela não está preocupada com o receptor, com aquele que recebe a tzedakah, a caridade, a bondade. Ela não tem nenhuma intenção mais profunda por trás da sua realização do bem. Será que esse bem vai ser efetivo? Será que ele vai ser positivo? Será que vai ter continuidade? Será que ele é apropriado, adequado? Por quê? Porque na verdade, essa pessoa está preocupada apenas consigo mesma. Ela quer dar, porque o dar lhe faz sentir bem, ou o dar lhe traz alívio, etc. Ou o dar lhe traz prazer, lhe traz satisfação pessoal. Harei atanug bazeh ugam ken tanug bahami. Nos diz o Rebbe Reshab que o prazer, a satisfação pessoal que a pessoa tem aqui dando,
por mais que pareça um ato sublime, um ato nobre, bonito, a pessoa está dando. Mas essa pessoa que dá sem critério, sem discernimento, que ela dá por dar, instintivamente, pela sua satisfação pessoal, esse tipo de satisfação e prazer também pode ser considerado como um prazer animal. Assim como o animal age sem critério, não tem discernimento, não tem distinção lógica e racional, da mesma forma, essa pessoa está agindo, por mais que supostamente ela esteja ou pensa que está fazendo o bem. Que no caso do animal, aqui também a pessoa se deixa levar atrás das suas emoções, ou seja, ele dá expansão ao seu amor natural, à sua vontade, esse ímpeto que ele tem de dar e doar. Alguém que se deixa levar só pelas emoções, se deixa levar, seguir, só atrás dos seus sentimentos, sem qualquer filtro, sem qualquer triagem, sem qualquer critério, isso é como um animal que não possui intelecto, razão, lógica. O que yadua she'abehema ikarau bibchinat amidot. Os animais têm sentimentos, estão cheios de sentimentos. E talvez até os sentimentos deles sejam mais intensos, por quê? Porque eles não são filtrados pelo intelecto. É só sentimento. Apenas então somente sentimentos. Midot levad. Vem ladat klal. O animal não tem conhecimento, não tem intelecto, não tem discernimento. Se uma pessoa também agir dessa forma, ou seja, deixando-se levar apenas e tão somente pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, por mais positivos que pareçam ser, ou por mais que pareçam bons, mas se são apenas sentimentos sem nenhuma dose de lógica e de razão, isso também é uma atitude animal, nos diz o Rebbe. Portanto, diz o Rebbe, quando uma pessoa age dessa forma, e não só age dessa forma impetuosa ou sentimental, emocional, mas também a pessoa tem satisfação pessoal disso. A pessoa deriva prazer dessa atitude, dessas ações impetuosas que são derivadas dos seus sentimentos, das suas emoções somente, bli anhagata sechel, sem qualquer triagem racional, sem serem conduzidas e guiadas pela razão do intelecto. Ou seja, a pessoa tem que ter emoção, tem que ter sentimento, mas isso tem que ser na dosagem certa e conduzido da maneira correta, direcionado da forma certa, e isso vem dessa mescla de atuação do intelecto junto aos sentimentos. Os animais não têm intelecto, eles só têm emoções e sentimentos. Se a pessoa também der vazão aos sentimentos de forma ilimitada, sem qualquer triagem racional, hareu que behemá, então ele está agindo, desculpem, mas como um animal. Portanto, para o ser humano, aqui o Rebbe está nos levando categoria acima da outra, no plano dos prazeres e de realização pessoal. E aqui o Rebbe nos chega a dizer que até mesmo o prazer de fazer o bem, mas se é pelo prazer pessoal que isso nos traz, sem discernimento, sem o racional, sem saber e analisar, será que esse bem vai ser bem utilizado? Será que essa é a forma correta de fazer o bem, etc.? Isso também ainda não é o correto, não é o ideal. Na verdade, todos os sentimentos e emoções do ser humano têm que ser dosadas pelo intelecto, têm que ser triadas pela razão. A pessoa tem que ter bons sentimentos, boas emoções, mas sempre direcionadas e canalizadas também pelo intelecto. E ele exemplifica aqui. Como, por exemplo, o sentimento de bondade, que leva à prática da bondade. A pessoa tem que saber leavchin, tem que saber distinguir ben tov lara, entre o bem e mal. Quando é apropriado
a prática dessa bondade e quando isso pode ser negativo e ter consequências nefastas. Às vezes, levando em consideração a lógica, nós devemos praticar bondade mesmo para com aqueles que não são merecedores, mas talvez a situação exija, isso é necessário. Daí, por mais que eu não me identifico emocionalmente, ou por mais que essa pessoa não desperta em mim o sentimento de misericórdia, mas se é necessário e positivo, às vezes nós temos que praticar bondade, mesmo com aquela pessoa que não é merecedora. Pelo benefício que vai se obter por isso, para a pessoa, para a sociedade, etc. Ele nos dá exemplos práticos da Torá, como Abraham Avinu alav shalom, nosso patriarca Abraão, que a Torá nos conta, o Midrash elabora isso, como ele dava de comer e beber do bom e do melhor até para árabes beduínos. Mas ele fazia isso não só pelo seu prazer e satisfação pessoal de dar e doar. Ele tinha uma intenção, um objetivo por trás disso, que era o quê? Lehodia elokutó yitbarach baolam. Divulgar e transmitir o conceito da divindade, do Deus único aqui nesse mundo, para todas as pessoas, para todas as criaturas. O lekarev et abriot lelokut, e aproximar as criaturas de divindade da divindade. Que dita Bagmará, assim, a Gemara, o Talmud, no Tratado Sotá, nos explica com mais detalhes qual era a conduta de Abraham. Al Pasuk, Vaikra Sham Beshem Hashem Kelolam, que Abraham clamava lá o nome de Deus, Deus do mundo. Amar Reish Lakish, assim explicava o sábio Reish Lakish, Al Tikra Vaikra Ela Vayakri. Não só que Abraham clamava, ele chamava pelo nome de Deus, mas Vayakri, ele fazia as pessoas também chamarem e clamarem o nome de Deus. Não só ele próprio proclamava Hashem, Deus, Kelolam, Deus do mundo, mas ele fazia as pessoas também proclamarem isso. Lamad labriot likro sham beshem Hashem kelolam. Como Rashi explica, ele ensinava todas as criaturas a proclamar e declarar que Deus é o Deus do mundo. Sheikri Abraham Avinu lishmo shel HaKadosh Baruch Hu. Abraham Avinu colocou na boca de todas as criaturas o nome de Deus, befi kol over veshav. E como ele fazia isso? Keitzad. Ele dava de comer e beber à vontade para todo mundo, e do melhor, do bom e do melhor. Depois que eles terminavam de comer, passando pelo deserto, e estavam famintos, sedentos, e de repente Abraham chega e dá para eles de tudo. Quando eles terminavam de comer e beber, se satisfaziam, então eles queriam agradecer e abençoar Abraham. Quando eles chegavam para agradecer a Abraham, Amar Lahem, Abraham retrucava, dizia a eles, não é a mim que vocês têm que agradecer. Vocês acham que vocês comeram algo que pertencia a mim? Vocês estão enganados. Vocês comeram algo que veio de Deus, Deus do mundo que produziu isso para vocês. Portanto, Hodu veshibchu varchu lemi she'amar vehaya olam. Portanto, louvem e exaltem e agradeçam, abençoem aquele que com sua palavra criou o mundo e o universo e tudo isso que o mundo contém, que vocês usufruíram. E na verdade, ou seja, Abraham era um grande praticante de chesed e bondade, desde Achnasat Orchim, era uma pessoa hospitaleira, ele também dava para todos de comer e beber, mas não era só pelo prazer pessoal, pela realização pessoal que isso lhe trazia. Abraham tinha um ideal por trás de tudo isso. Abraham fazia isso para elevar as pessoas a um conceito especial que era a crença num Deus único, no Criador do Universo. Ou seja, o objetivo da bondade de Abraham era não apenas satisfazer a si próprio, ou seja, a sua vontade de dar e doar, ou a sua realização pessoal, mas sim,
Avraham queria, acima de tudo, aproximar as criaturas de Deus. O Bemedrash Rabba, o Midrash, nos traz com mais detalhes a respeito disso. Ita, Avraham היה מקבל את העוברים ואת השבים. Avraham recebia com hospitalidade todos os transeuntes, todos os que passavam lá pelo deserto, e oferecia a todos de comer e beber. Mishayu ochlim veshotim. Quando eles terminavam, Amar lahem barchu, abençoem. Amrulo manomar. O que nós devemos abençoar? Como devemos abençoar? Amar lahem. Ele dizia a eles, barchu kelolam shachalnu mishalo, abençoem ao Deus do mundo, ao Deus criador do mundo, que aquilo que nós comemos foi Ele que nos deu. E mekabel alav ubarich haveachil veshati veazil. Se a pessoa aceitava essa ideia, seja ele não tinha problemas ideológicos em abençoar a Deus, etc., então ele comia, bebia, abençoava a Deus e ia embora, era liberado. Veiló, mas caso contrário, ele dizia, Deus, eu vou abençoar, quem falou, ele criou, quem diz isso, ele se recusava. Se a pessoa se recusava a abençoar, então Avraham dizia a ele, Havma de Allah, então se você não quer agradecer e abençoar a Deus, vamos fazer as contas, me pague aquilo que você está me devendo. E a pessoa, o outro dizia, bom, que contas são essas? Quanto eu estou te devendo? E Avraham, de repente, soltava números exorbitantes. Haveamarlei chad kassit, kli shel cherset shel matechot mikol davar, dachamar yain basara polarin. Se eu te dei aqui um jarro de vinho, vinho bom no meio do deserto, então isso vale 10 moedas de grande valor. Vechad litra de kufar, litra basar, se eu te dei essa grande quantidade de carne fresca aqui no meio do deserto, também isso tem um grande valor. Vechad igul derifta, se eu te dei um pão fresquinho aqui no meio do deserto, você vai ter que pagar um preço muito alto por isso. Porque afinal de contas, mani ahivlach, hamra bemidbara, mani ahivlach, kupar bemidbara, mani ahivlach, igula bemidbara, minatan lecha meolam bemidbara, basar velech me'aim. Porque afinal de contas, não tinha lojas de conveniência lá no meio do deserto naquela época. Então ele dizia, quem vai dar para você aqui no meio do deserto carne, pão, vinho, bom, fresco, etc. Então assim ele pressionava a pessoa, ou seja, quando necessário, o Avraham, por natureza bondoso e piedoso, quando necessário, Avraham sabia deixar de lado toda a sua natureza bondosa e piedosa e ser muito rígido, ser muito firme. E a reação das pessoas era quando aquele visitante percebia em que apuros ele se encontra, ele acabava cedendo e dizendo, tudo bem, eu vou abençoar a Deus. Baruch kelolam shachalnu mishelo. E nem que assim, um pouco coagido, induzido, mas a pessoa também acabava dizendo uma brachá e pronunciando um louvor a Deus. Em outras palavras, nós vemos aqui de Avraham que ele fazia as coisas não só pela sua natureza espontânea, de gostar do bem, de ser bondoso por natureza, mas ele fazia tudo com um objetivo. Por isso, quando necessário, ele sabia agir de forma distinta também. Por isso, diz o Rebbe, em relação a todas as emoções também, elas têm que ser triadas e filtradas pela razão, pelo intelecto, elas têm que ter um discernimento. O resumo desse capítulo, nos prazeres humanos existem alguns níveis um acima do outro. O prazer em comer uma comida gostosa, ou outros prazeres de natureza física, o tanug ayoter shafel, esse é o mais baixo de todos. O tanug bahami, esse é um prazer igual dos animais. A tanug bekolarev, existe o prazer numa melodia suave, doce e agradável, isso é mais elevado. A tanug bemidot shel pi hasechel lehitiv learaui ulefamim gam lebilti raui lesha mipnei atoelet haba. Existe um prazer ainda maior, que é o prazer ligado com aquelas emoções positivas da pessoa, principalmente quando essas emoções são triadas e guiadas
pelo intelecto, em fazer o bem para quem precisa, o